Olá, meus irmãos, muito bom dia. É com muita alegria que eu estou aqui novamente, junto para nós estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus, agora nesse novo módulo, sobre a alegria de estar na casa do Senhor. Vamos juntos orar, dedicar a Deus esse momento e para que o Espírito Santo nos guie nessa manhã. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te pedir para que o Senhor nos oriente, Senhor. Que o Senhor venha estar na frente desse estudo, que o Teu Espírito Santo venha estar capacitando, Deus, todos os professores da EBD nessa manhã e com todos os estudantes, Pai, com todos os alunos, que o Senhor venha estar acrescentando aquilo que faltar. E nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus, pela oportunidade que nós temos de estudá-la, de poder lê-la, de poder abri-la. Nós queremos te agradecer por isso. E nós te pedimos que o Senhor esteja conosco. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. E a lição de hoje, ela foi inspirada, no Salmo 84, que vai do versículo de 1 a 4 e depois o versículo 10. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias, Salmos 84, versículos de 1 a 4 e depois o versículo 10. Leiamos. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Agora o versículo 10. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então, meus irmãos, essa porção da palavra de Deus, ela revela a grande vontade que o salmista estava de estar na casa de Deus. E por algum motivo, talvez ele foi impedido de estar lá. Eu me lembro que no início, da minha caminhada cristã, eu estava todos os dias na igreja, sendo para o estudo bíblico, ensaio, preparando alguma cantina. Eu lembro que eu participava de grupos de dança, eu cantava no grupo de louvor do grupo jovem. Então eu estava quase todo dia na igreja e eu adorava estar. Nós estávamos sempre em grupo, sempre irmãos ali também nos acompanhando nessas atividades, e eu me sentia muito feliz em servir a Deus, em ser útil ao reino. E esse momento, essa fase da minha vida, principalmente no início, contribuiu muito para o amadurecimento da minha fé, contribuiu bastante para a minha vida cristã, e hoje fazem de mim a pessoa que eu sou. Então eu agradeço muito por todas as experiências e eu valorizo muito todas as oportunidades que eu tive de estar na casa de Deus e de estar servindo o Senhor. Então o salmista, ele revela nessa porção da palavra de Deus essa alegria que ele tem de estar na casa de Deus e quanto ele tem prazer por isso, quanto ele preza por isso. E a gente nota, nesses primeiros versículos, que de alguma forma ele não está lá. Ele está desejoso de estar lá, ele faz um relato, mas ao mesmo tempo ele não está lá. O primeiro item que eu quero falar é sobre essa questão do lugar de comunhão que nós temos. Quando o salmista fala no versículo 2, a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam ao Deus vivo. Então ele tem essa necessidade, ele transparece essa necessidade de estar louvando a Deus, de querer louvar a Deus, de prestar o seu culto e a sua adoração a Deus. Então só há um lugar onde nós encontramos pessoas que também que têm esse desejo e querem também fazer isso, que é na casa de Deus, onde nós encontramos pessoas com objetivos afins que o nosso, onde nós podemos encontrar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, as pessoas que vão nos entender, que vão nos compreender, os nossos irmãos na fé, aqueles irmãos que, por mais que pessoas
que ainda não acreditam em Deus, ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Essas pessoas muitas vezes não compreendem a nossa fé, não compreendem as escolhas que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, o que nós fazemos. Então essas pessoas muitas vezes não compreendem uma vida cristã, um estilo de vida cristão, e você muitas vezes pode ser julgado por isso. E essas pessoas muitas vezes não vão te ajudar, elas podem até te atrapalhar. Mas na igreja é onde nós encontramos pessoas que, muito pelo contrário, essas pessoas elas vão nos ajudar, elas vão nos erguer. Se ela perceber que nós estamos fraquejando na fé, essas pessoas estão ali para nos ajudar, para nos apoiar. É ali que nós encontramos pessoas com o mesmo objetivo que o nosso. São pessoas que vão pegar na nossa mão e vamos seguir juntos para o caminho da fé, onde nós vamos servir juntos a Deus e estar em comunhão na Igreja de Cristo. Isso, meus irmãos, é uma característica muito forte de uma família, que é a comunhão. Qual família que nós não anseiamos ter uma comunhão? Então, na família de Cristo, isso é muito importante, isso faz parte da família de Cristo. É a comunhão entre os irmãos, a comunhão entre a igreja. Então, a Igreja de Cristo é esse lugar onde nós encontramos a comunhão com os irmãos. No tópico 3, meus irmãos, eu coloquei também que esse lugar é um lugar para aprender. Nós estamos aqui, você está assistindo esse EVD, assistindo uma aula, você tem assistido outras. Quando nós viemos à igreja, nós estamos ali com os nossos pastores, os nossos irmãos, nós queremos aprender cada vez mais. E a igreja é o lugar ideal para nós aprendermos mais sobre Deus, mais sobre a Tua Palavra, como nós podemos servir a Deus, de que forma, e a oportunidade também, meus irmãos. O salmista, no versículo 3, diz assim: até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista ele inveja as aves que estavam ali à espreita do altar de Deus, porque elas sempre estão por ali. Elas têm o ninho delas, a casa delas é perto do altar de Deus. Então o salmista ele inveja sempre as aves que estão ali, as aves que estão perto, que estão sempre por ali, porque ele queria também. Ele queria estar nesse lugar. Então isso me remeteu de estar nesse lugar também para nós podermos aprender sobre as coisas de Deus. Não há um lugar melhor de aprender das coisas de Deus do que na igreja. E aí muitas vezes esse aprendizado, ele vem de encontro ao encontro das nossas necessidades para a nossa fé. Qual é a base da nossa fé? Qual o fundamento da nossa fé? Nós precisamos de alimentar isso, porque nós acreditamos naquilo que nós acreditamos. Por que nós dizemos que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador? Nós temos como Deus a principal coisa na nossa vida. Por que nós dizemos isso? Será que assim como o salmista, que anseia estar sempre perto do altar de Deus ali, nós também temos esse mesmo anseio, essa mesma necessidade que o salmista fala? Então, por isso que é importante esse aprendizado sobre a nossa fé, porque dessa forma nós alimentamos a nossa fé e nós nos tornamos verdadeiros adoradores, que é aquilo que eu sinto desse salmista, quando ele revela todos esses anseios. Na igreja nós encontramos pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus para ministrar a palavra deles nos nossos corações. É certo que muitas vezes nós vamos abrir a palavra de Deus e talvez nós não vamos compreender alguma coisa às vezes não ficou esclarecida. Então nós agradecemos a Deus pelos nossos pastores, pelos nossos diáconos, pelas autoridades da nossa igreja, porque essas pessoas trazem todos esses aprendizados para nós, para que nós sejamos cristãos melhores. Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que a nossa fé ela deve ser racional. Nós não devemos acreditar cegamente ou abaixar a cabeça para tudo. Nós devemos saber o porquê, qual a razão disso tudo.
E isso tudo é tudo muito bem explicado na palavra de Deus, né? E aí nós precisamos dar sentido para a nossa fé de forma que nós, mais tarde, compartilhemos essas boas novas. Como você vai compartilhar as boas novas? Como você vai falar da palavra de Deus, falar dos Deus que você serve, do Cristo que você aceitou como Senhor, se você não conhece, se você não sabe, se você não sabe a fundo a palavra de Deus? Claro que ninguém precisa de ser, todo mundo, né, não precisa de ser um seminarista, né, de fazer teologia, mas nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos. Por que você serve a Deus? Por que você parou tudo o que você está fazendo e está assistindo esse EBD agora? Por que você batizou? Por que você frequenta uma igreja? Por que você faz isso tudo? Nós precisamos dar sentido à nossa fé para que isso tudo faça sentido, para que nós nos tornemos verdadeiros adoradores de Deus. Porque se a gente não conseguir compreender o que está acontecendo, nesse sentido da nossa fé, de compreender por que nós estamos... muitas coisas ainda não são explicadas, mas a nossa fé ela precisa de uma fundamentação. Por que nós acreditamos? O que Deus fez? O que Jesus fez? O que são? Então nós precisamos compartilhar isso. A palavra de Deus, Jesus Cristo, nos fala que nós devemos falar, compartilhar o evangelho com outras pessoas. Então, como nós vamos compartilhar uma coisa que nem nós mesmos entendemos? Então, o lugar, a igreja, é esse lugar especial em que nós viemos, nós aprendemos sobre a palavra de Deus, para que nós tenhamos condições também de falar com outras pessoas sobre as boas novas. No próximo tópico, meus irmãos, eu falo sobre um lugar para adorar a Deus, e no versículo 4 o salmista diz: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Que maravilha é poder louvar a Deus. Imagina louvar a Deus sem cessar, sem interrupções, sem a gente ter as amenidades da vida. Então, o salmista, ele deseja isso, anseia por isso. Então, a igreja, ela é esse lugar de adoração em que nós viemos exatamente aqui para isso. Desde o início, quando nós chegamos ali no portão da igreja, que nós somos recebidos, então ali já começa a preparação para a nossa adoração a Deus. É um momento em que nós temos que deixar tudo para trás, tudo aquilo que vai nos tirar da presença de Deus, as preocupações, às vezes alguma coisa que está ali nos atrapalhando. Então é o momento da gente deixar isso e nos concentrar somente em adorar a Deus, em louvar a Deus. Então a igreja é o lugar para isso. Nós viemos aqui, nós chegamos, tem o início do culto, nós temos ali o prelúdio, as canções entoadas, até a palavra, as orações. Então isso tudo é um ambiente feito para que nós prestemos o nosso verdadeiro culto a Deus. Então a igreja é esse lugar especial. Claro que nós devemos adorar a Deus a todo e qualquer momento da nossa vida. Nossa vida deve ser uma expressão de louvor a Deus. Mas a igreja é um lugar especialmente separado para que nós louvemos a Deus. Infelizmente, o que a gente está vendo é que muitos irmãos não têm essa oportunidade. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, muitas perseguições, fome. Então nós estamos vendo muitas coisas acontecendo que podem impedir o povo de Deus de estar na igreja, propriamente dita, e para louvar a Deus. Muitos irmãos às vezes têm a sua vida ceifada, a sua privacidade ceifada, são ameaçados seus filhos, simplesmente por querer ir à igreja, por confessar a sua fé. Então nós podemos estar na igreja, que nós temos um edifício, muito bem feito, muito bem construído, uma estrutura ótima, que são vários irmãos, nós podemos louvar todos juntos ao mesmo tempo. Então nós devemos agradecer muito isso e valorizar a Deus. Lógico que se esse edifício não vier a existir mais, não é que a igreja acabou,
Porque a igreja somos nós, somos eu e você. Jesus, ele fala que a igreja, ela é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Então nós somos o corpo de Cristo, nós pessoas. Claro que é muito especial, nós temos um lugar só para isso, um lugar físico só para isso. Mas é muito mais importante a comunidade dos salvos como igreja. Então nós, pessoas que formamos a igreja, somos muito importantes que o local. Porque sem nós, um prédio, né, igreja é mais um prédio qualquer. Então nós fazemos desse lugar especial, nós fazemos desse lugar um lugar de adoração, um lugar especial para nós podermos sempre prestar o nosso culto a Deus. Então, que nós sempre podemos valorizar, meus irmãos, essa oportunidade que nós temos de poder ter a nossa fé sem medo, né? Por enquanto, né? Sem medo da gente se expressar, da gente ter um lugar, da gente ir e poder vir. Então, que a gente valorize isso e valorize o tempo que nós temos para isso. Nós podemos estar na igreja a hora que nós quisermos. Claro que nós temos um horário de culto, mas você pode ir na igreja a hora que você quiser. E nós temos esse lugar separado, esse lugar especial, né, para a nossa adoração, para a nossa dedicação a Deus. Então que a gente venha sempre valorizar isso, né? E o último tópico, um lugar para fazer parte do corpo de Cristo, que é uma continuação disso que eu estou falando, tá, meus irmãos? Que nós sabemos que quando Jesus fala que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja, a comunidade dos salvos. Então, para você fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, você precisa de nascer de novo, né? Podemos falar, nascer de novo, vou voltar ao útero da minha mãe. Jesus fala, olha, se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Os cidadãos do reino de Deus é a comunidade de salvos, que somos nós, a igreja. Então, para você fazer parte do corpo de Deus, da igreja de Deus, você precisa se decidir, se você ainda não fez isso, de tomar uma decisão em relação ao sacrifício que Jesus fez por você. Se você ainda não fez isso, ore a Deus e peça a Ele para entrar no seu coração, reconheça os seus pecados e confesse Jesus como Senhor e Salvador. E assim você será muito bem-vindo na igreja de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, em que Ele é a nossa cabeça, Ele é o nosso Senhor e Ele governa a nossa vida. E aí, isso nos diz que a igreja somos nós, ratificando que a igreja, a igreja está lá. Não, a igreja somos nós. Nós somos a igreja, né? Eu e você, e isso é uma coisa muito especial, né? Então, nós é um organismo vivo. Então, isso faz de nós pessoas muito mais que especiais. E a igreja de Jesus, ela precisa ser forte, né? Ela precisa ser forte e se levantar tudo aquilo que pode lutar contra ela. Nós estamos vendo, né, em relação à igreja perseguida, quantas coisas têm se levantado contra a igreja de Deus, contra a igreja de Jesus em vários cantos do mundo. Então, mas a palavra de Deus que diz que nada vai prevalecer contra a igreja de Jesus. Então nós podemos confiar na palavra de Deus em relação a isso. Mas nós devemos nos fortalecer, nos sustentar, praticando a comunhão e assim estudando e aprendendo mais sobre a palavra de Deus, nos tornando verdadeiros adoradores, expressando o nosso louvor, nossa vontade de estar na igreja, assim como nós vemos o salmista expressando isso. E para fechar, meus irmãos, é o versículo 10, em que o salmista diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Nossa, mas que desejo profundo! Que desejo profundo que eu prefiro ficar um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Pensa num lugar melhor que você achar, né? Às vezes a gente vai falar que é na praia, vai falar que é até em casa, vou falar que é algum lugar muito chique, alguma coisa assim. Mas o salmista prefere ficar na casa de Deus um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Então esse é um coração sincero de um adorador que está profundamente ansioso por estar na casa de Deus, para adorar a Deus, na presença de Deus. Então que essa possa ser a nossa vontade sempre, de preferir sempre estar na casa de Deus para adorá-lo. Nós viemos aqui
na igreja de Deus com esse objetivo, de adorar a Deus, né? Não é para nos exibirmos, para verificarmos se está tudo sendo feito corretamente, não é nada disso. A gente vem para adorar a Deus. Então que a gente venha, se dispunha de todo o nosso egoísmo, de toda a nossa arrogância e nos coloquemos humildemente diante do altar de Deus para adorá-lo verdadeiramente com todo o nosso coração. Mesmo se a gente às vezes não puder ir à casa de Deus, que a gente possa, por meio da fé, ir ao Senhor da casa. Então, meu irmão e minha irmã, eu te convido a, sempre que você puder, esteja na casa de Deus, para nós juntos podermos sempre louvar a Deus, juntos em comunhão, prestando o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, para aprender, para nós estarmos em comunhão, para nós louvarmos a Deus. Oremos agora, encerrando mais uma lição da nossa EBD. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por esse momento, Deus, por esse momento, por essa porção da tua palavra que o salmista revela, Deus, a vontade, o anseio de estar na tua casa e o prazer, Pai, de estar na tua presença, somente para te louvar e para te adorar, Pai. Que nós, como cristãos, ó Pai, verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, que é aqueles que o Senhor busca no meio de nós, pessoas, ó Deus, com o coração cheio da vontade, ó Deus, de te louvar, de te adorar. Então, que nós, como esse salmista, sejamos sempre, ó Deus, dispostos, estejamos sempre dispostos, queremos sempre estar na tua presença para te louvar e te adorar. Pode ser em qualquer lugar, Deus, mas nós sabemos que é um momento muito especial quando nós estamos todos juntos aqui na tua casa, te louvando, te adorando. Nós separamos esse momento, esse lugar somente para isso, Pai, para render o nosso verdadeiro louvor. Então nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. E te peço, Deus, misericórdia, Pai. Seja com aqueles que muitas vezes não podem, ó Deus, louvar a Ti publicamente, não pode ter templos, prédios, ó Deus, para chamar de igreja do Senhor, mas nós sabemos que a igreja mesmo somos nós. É uma igreja viva, corpo do Senhor Jesus Cristo. Então nós queremos sempre, ó Deus, ser verdadeiras pessoas que venham te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, e que o Senhor venha, ó Deus, sempre aceitar a nossa adoração. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.